Começa esse vídeo aqui com apenas uma ordem pra você. Siga o líder. Segue o líder. Fluminense é líder do Campeonato Carioca. É óbvio, é só uma rodada, é só uma empolgação boba. Mas, é claro, o Fluminense termina como líder do Campeonato Carioca. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação e sou o tricolor de coração. Eu peço que você deixe um likezinho aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você gostar aqui do canal, achar legal. Você pode deixar esse like que ajuda bastante a gente aqui. Se inscreve também aqui no Raiz Tricolor. Vamos embora. Vamos começar esse resumão da rodada 2023, Brasileirão 2023. E a gente começa aqui dando aquela olhadela na tabela, né? O Fluminense é líder, fez 3-0 no América Mineiro, com o Flamengo em segundo. Peraí, eu tirei a tabela. Agora, assim, deu até uma polemiquinha. Ai, porque a Globo no pós-jogo colocou... Pô, gente, peraí, deixa eu até tirei aqui da tela porque eu tava pegando a informação aqui. Uma briga boba, no pós-jogo contra o Flamengo, tá aí na tela, né? No pós-jogo contra do Flamengo, a Globo transmitiu o Flamengo e Coritiba, o Flamengo apareceu na liderança, na tabela da Globo. Aí você vai falar, ai, ó, a Globo e tal. Não, gente, na mesma hora, no GE. Globo, que também é da Globo, já tava aparecendo o Fluminense na liderança. Ah, Gabriel, então por quê? Porque, assim, o Flamengo fez o gol no último minuto do jogo deles, tava 3-0, o cara que fez a tabela, que faz essa arte aí, olhou rápido, ele tinha 5 segundos pra fazer a tabela, e ele botou o Flamengo, que era quem tava jogando. Por quê? Porque nos critérios de desempate, saldo de gols? Não. Vitórias? Não. Gols feitos? Não. Cartões vermelhos? Ah, teve expulsão? Não, nenhuma expulsão nos dois jogos. O que definiu, então? Cartões amarelos. Então, assim, o maluco que fez essa arte aí, correndo, ele não sabia ainda, ninguém ainda tinha calculado quem seria o líder. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de briguinha boba, porque a gente não é o Vasco, que fica comemorando liderança na primeira rodada, como se a gente não fosse estar na liderança na 29ª rodada também, e a gente tivesse que ter o print da Globo na primeira rodada, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, cara, o resumão da rodada não fala tanto de Fluminense, fala mais dos outros clubes, né? E a primeira rodada, ela começou com o jogo do Fluminense, mas também com o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou por 2-1 do Cuiabá. A manchete aqui do GE. Globo bota Lopes, né? O Flaco Lopes marca mais uma vez e Palmeiras vence o Cuiabá na estreia do Brasileirão. A Argentina agora tem 4 gols em 4 jogos. Do Verdão, Felipe Augusto do Dourado e Abel Ferreira foram expulsos. Esse jogo ficou marcado, né, por essa confusão ali da expulsão do Abel Ferreira. Dentro do que foi o jogo, assim, óbvio, eu não vi esse jogo, foi no memorado do jogo do Fluminense. Mas vendo depois de repercussão, assim, muita coisa no resumão da rodada desse ano. Não vai ser eu falando pra vocês. Vai ser nós dois aqui, né, eu e você aí que tá me assistindo, dando uma olhada pra descobrir também muito do que foram os jogos. Eu assisti os melhores momentos de todos os jogos. E o do Palmeiras, assim, a impressão foi bem a que eu já tinha antes mesmo. O Palmeiras foi melhor no jogo, fez 1-0, tomou contra-ataques, porque esse era o objetivo do Cuiabá. Tomou um gol no último minuto ali do primeiro tempo, né? Depois de já ter aberto o placar por 1-0, o Palmeiras que jogou de pijama, né? E no segundo tempo, quando teve um a mais, aí, enfim, foi muito melhor do que o Cuiabá e fez... Eu acho que a definição do Palmeiras, tem alguns palmeirenses que usam isso e eu concordo, tá? Fez o que precisava fazer. O Palmeiras sempre consegue fazer o que precisa fazer. Fez isso mais uma vez, 2-1. Depois do jogo do Fluminense, teve Fluminense e América, né? Eu passo direto, que tem um monte de vídeo aqui analisando esse jogo. Botafogo 2, São Paulo 1. Jogo no Engenhão. 11 mil pessoas lá no Engenhão. Para este jogo, o Botafogo conseguiu fazer o 2-1 no fim, abriu o placar, fez 1-0 logo no início, em 3 minutos de jogo. O São Paulo empatou com o Caleri e o Eduardo, né? O Tiquinho Soares abriu o placar pro Botafogo e o Eduardo, volante, meia volante, né? Fez o segundo gol aos 42 do segundo tempo. Com gol no fim, o Botafogo vence o São Paulo em estreia no Campeonato Brasileiro. Em jogo com oportunidades para os dois lados, o Alvinegro leva melhor. Com gol no fim da partida, inicia o Brasileirão com o pé direito. Na verdade, iniciou de cabeça, né? O São Paulo, cara, é um dos times que, assim, eu acho que isso prova um pouquinho os 4 cariocas terem ganhado. Comprova um pouquinho o que eu falei no final do Carioca ali, de que o Campeonato Carioca esse ano tinha um nível legal, tava com um nível bom. A gente ter Nova Iguaçu e Volta Redonda na terceira fase da Copa do Brasil também mostram isso, devem ser eliminados, mas mostra um pouco disso também.
E dentro do que foi o jogo assim, do Botafogo, pelo que eu dei uma olhada, um jogo muito igual. O Botafogo deu chance pro São Paulo. São Paulo deu chance pro Botafogo. O Lucas Perry teve que fazer umas 2 defesaças, né? O goleiro do São Paulo. Uma delas, inclusive, num chutaço do Caio Paulista, uma ótima tabela pelo lado esquerdo. Mas o Botafogo chegou no segundo gol, o São Paulo não. Então daí talvez seja a principal diferença para esse 2-1 do Botafogo. É um resultado que eles não fizeram tanto ano passado. Esse daqui era um jogo que eu, assim, não vi nada desse jogo. Eu vi os melhores momentos, mas durante... aquele jogo de zero repercussão pra gente. Mais um 2-1, né? 3-2-1 aí no sábado já. Com o Red Bull 2-1 em cima do Bahia. O Bahia abriu o placar numa jogadaça, um lançamentaço do Iago Felipe na ponta e um voleio, meio voleio do Everaldo, ele fez 1-0. O Marcos Felipe pegou muito nesse jogo, pegou muito, tem pelo menos umas 3 defesaças do Marcos Felipe, mas pra azar dele, uma dessas defesaças foi justamente quando sai o gol do Bahia, porque ele faz a defesaça, a bola bate na trave. Perdão, sai o gol do Red Bull, né? Bola bate na trave depois da defesaça dele. E o Sacha faz o gol. E pra azar do Fluminense, né? Não, esse não é do Fluminense porque esse foi vendido, não foi emprestado. O Iago Felipe errou, fez esse lançamentaço no primeiro gol, mas errou feio no outro gol do Red Bull Bragantino. No primeiro gol ele erra um passe, o Bragantino empata o jogo, e aí depois vem essa virada nesse gol que eu falei que a bola bate na trave. 2-1 Red Bull. Eu não boto o Red Bull entre a parte de cima da tabela, mas também não boto o Bahia, então, né? Aquele jogo da Cazé TV, né? O jogo da Globo, né? Nem do Premier, nem do lugar nenhum. O Atlético Paranaense meteu 2-0 no Goiás. Christian e Pedro Henrique. Esse eu realmente não vi nada. Com um gol em cada tempo, o Atlético vence o Goiás na estreia do Brasileirão. Resumão. O Atlético venceu o Goiás por 2-0. Pedro... aqui não tem resumão de descrição, né? Um jogo truncado, o Atlético e o Goiás não protagonizaram muitas chances de gol na etapa inicial. O Esmeraldino só chegou uma vez. Defesa de Bento. Enquanto Diego teve até oportunidade na área e foi travado por Pedro Henrique. Então chegou 2 vezes, né? O Furacão também não estava inspirado, mas marcou com Pedro Henrique, que aproveitou sobra na pequena área. Tocou por cima de Tadeu. O Atlético conseguiu mais vantagem no placar aos 12. Pablo cruzou na cabeça de Christian, que mandou no canto direito de Tadeu. Sem força de reação, o Goiás não assistou mais a meta de Bento. E o Furacão ainda teve mais 3 lances de perigo. O Atlético é muito melhor que o Goiás, né? A gente realmente espera que o Atlético termine bem à frente do Goiás. O Atlético exerceu o que tem de mando de campo. 1-1, Fortaleza e Inter, 2 times que a galera coloca, e eu também, coloco como possibilidade de ir pra Libertadores. Acho que o cenário é esse, os 2 times... Não dou essa moral toda pro Inter, que eu vi muita gente colocando. E daqui a pouco, inclusive, vai ter outro time aqui que eu não dou nem 10% da moral que a galera dá. E o resultado da primeira rodada, enfim, concordou comigo, né? Vi os melhores momentos desse jogo. Moisés abriu o placar pro Fortaleza, depois... Não, aliás, o Wanderson abriu o placar pro Internacional, depois o Moisés empatou. O jogo foi meio igual, assim, dentro do que eu vi, né? Foi 3 minutos depois, né, o gol do Moisés, eu não tinha percebido isso. Dentro do que foi o jogo, o John do Internacional trabalhou um bocado. Enfim, confesso que não foi um jogo assim, foi um jogo que me chamou a atenção por ser muito aberto. Mas não me chamou a atenção destacável, assim, alguma coisa exata de algum jogador, pelo que eu vi, não. E aqui, acho que é a primeira surpresa, né? Agora todos os resultados normais e tal. Primeira surpresa da rodada. Acho que o placar do Fluminense foi uma surpresa, o 3-0. Não pelo Fluminense, mas pelo América Mineiro. O América Mineiro não merecia tomar um 3-0, mas o Fluminense mereceu fazer, né? Surpresa pra uma galera, Atlético Mineiro 1, Vasco 2. O Vasco fez 2 gols em 10 minutos, né, do primeiro tempo, o jogo no Mineirão. Gabriel Peck e Andrei Santos. De início até achei que eram 2 do Gabriel Peck, mas depois eu vi que o Andrei Santos toca na bola, né, no primeiro gol. E no finalzinho do primeiro tempo o Galo empatou, pressionou bastante até. Partidaça do goleiro do Vasco, o Léo Jardim. Tá escrito aqui, ó, parem a atuação do goleiro Léo Jardim. Partidaça, pegou muito, mas pegou muito no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo, depois que diminuiu na reta final do primeiro tempo com o Maurício Lemos, no segundo tempo você tem, sei lá, eu vi os melhores momentos, assim, pra dar uma relembrada. Tem 2 chances, uma chance do Atlético e, assim, uma falta do Hulk, ou seja, a falta de muito longe. Eu não dou essa moral toda pro Atlético Mineiro que a galera dá, não. Não dou. Não dou. E eu falo isso daqui... E o Atlético Mineiro pode ser campeão, enfim, eu tá errado agora, mas beleza, só bate quem erra, né? Como diz lá o Germancano. Mas assim, só pode dar opinião errada quem dá opinião. O Atlético Mineiro, eu olho a escalação do Atlético Mineiro, deixa eu abrir aqui,
e eu vou ler pra vocês. Olha, Everson, esse aí eu concordo. Beleza, a galera pode dar moral. Eu acho um goleiro fraco. Acho um goleiro que falta fundamento pra ele. É milagreiro, faz 2, 3 defesaças, mas erra muita coisa boba. Eu acho um goleiro fraco, mas beleza. Isso aí a galera pode achar bem bom e tal. Lateral direita, Saravia. A zaga, Maurício Lemos e Gemerson. A lateral esquerda, Rubens, que é um lateral que até agora me pareceu ok. A Arana tá machucado. Seria o grande destaque dessa defesa aqui. Otávio e Johan e entrou Edenilson. Aí a galera vai ver assim, pô, mas tem o Pedrinho no meio. Pedrinho, banco do Johan. Zaratio, gosto do Zaratio. Paulinho, que a galera tá criticando muito por lá, foi decisivo em alguns jogos. Acho que vai entrar nesse cenário de decisivo em alguns jogos, jogando mal em outros. Paulinho. E Hulk, esse decisivo, a Vera, né? É o grande jogador do Atlético Mineiro, com Pavon também, que foi outro jogador, time escalado por Eduardo Cudê. Acho que o tempo que o Galo ficar com o Cudê esperando ser campeão, vai dar merda. E o time me pareceu um pouco ainda mal treinado dentro da lógica que eu vi do jogo. Não acho que isso seja time... Ó, a galera coloca o elenco do Galo. Aí eu até postei isso no Twitter, alguém virou e falou bem assim. E eu botei, cara, eu acho que só consideram o Atlético Mineiro favorito, ali entre os favoritos ao título, porque falam de Palmeiras, grana, timaço. Flamengo, grana, time desengrenado. Fluminense, time engrenado, não tem muito dinheiro, mas time engrenado, treinador. Palmeiras tem tudo. Palmeiras tem grana, tem treinador e tem time engrenado, tá? O Flamengo tem... Time engrenar tem grana e pode engrenar rápido o time. Treinador, agora chegou o Sampaoli. Fluminense, treinador, time engrenado. Grana, não temos. E aí a galera bota o Atlético Mineiro por quê? O time não tá engrenado, ganhou um Mineiro ganhando do América na final, com o Hulk decidindo tudo. Não tem um treinador que inspire muita confiança. Eu gosto até do Cudê, mas o trabalho dele no Galo não é bom. E mas tem grana. Aí alguém lá no Twitter botou um negócio muito certo que é: não importa se você tem bom time ou não, importa se você paga muito em jogador, dizem que você tem grana, de você tem bom elenco. Se o Fluminense pagasse 30 milhões de reais no Marrone, iam dizer que o Marrone era um ótimo reforço. Importa quanto você paga, e não se o cara é bom ou ruim. O Atlético tá nessa. Lembrando que o Atlético vendeu o Nath Fernandes pro River, também porque tinha uma dívida na FIFA, né? Então, tem essa grana toda aí também não. Acho que o Atlético briga por Libertadores. E o Vasco... Quem viu o Campeonato Carioca e viu minhas opiniões com o Vasco, não me surpreende muito, né? Me surpreende ganhar do Galo fora. Mas pra mim é Brasileirão pra meio de tabela. Não acho que o Vasco caia, não. Flamengo e Coritiba 3-0. O Flamengo é muito melhor do que o Coritiba e não precisa do Sampaoli, não precisa de Vitor Pereira, não precisa de nada. Acho o time do Coritiba titubeante demais. Time bom, não. O Flamengo só perderia pro Coritiba no domingo por um motivo. Se jogasse, porque perdeu o Maringá. Se jogasse igual. E não jogou igual. Fez 1-0, golaço do Ayrton Lucas, depois teve um pênalti bem marcado, o Gabriel fez o pênalti, e no último lance da partida o Pedro fez, é o vice-líder. Obviamente é aquela história, né? Tá empatado em tudo lá com o Fluminense, a diferença é um cartão amarelo. A grande diferença, na verdade, é que jogaram em casa, no Maracanã, contra o que eu considero um time candidatíssimo a rebaixamento. E a gente jogou fora contra um time que eu diria que é candidato a vaga na pré-Libertadores, meio de tabela. Corinthians, 2-1 em cima do Cruzeiro. Esse daqui, eu não vi nenhum dos melhores momentos desse daqui. Com gols de Matheus Araújo e Roger Guedes, Corinthians vence o Cruzeiro. Primeiro tempo com poucas emoções na Neoquímica Arena. A galera tava criticando. Parecia jogo de handball. Toca, chuta de fora da área, não dá em nada. Timão melhora, leva 3 pontos, mesmo sofrendo gol no fim. Abriu 2-0 o Corinthians, né? Caiu em Itaquera. O Corinthians largou no Campeonato Brasileiro com vitória. Primeiro tempo bastante ruim, com poucas chances criadas. O Timão marcou com o jovem Matheus Araújo, fez seu primeiro gol com um profissional, e o atacante Roger Guedes após revisão do VAR. A Raposa ainda descontou os 49 minutos com o zagueiro Oliveira, mas não conseguiu empate. Ele diminuindo aos 49, não ia dar mesmo não. 41 mil pessoas na arena, na Neoquímica Arena, né? O Corinthians é fortíssimo candidato a ser a segunda maior média de público, terceira, talvez, atrás, obviamente, de... E espero que quarta, tá? Atrás de Flamengo, Fluminense e Fortaleza, talvez, né? Com Castelão, não sei. Não sei como é que vai ser essa história aí, não. Grêmio 1-0 no Santos. Esse aqui foi o jogo que eu mais vi, porque era enquanto eu tava organizando o estúdio aqui, depois que eu cheguei, eu deixei ele passando aqui. Soares perdeu o pênalti, jogou um pênalti na lua, o Germancano pelo menos acerta o gol. O Grêmio venceu, fez 1-0 no primeiro tempo. O Grêmio do Renato Gaúcho até teve chances, mas achei que passou um aperto desnecessário. Teve o pênalti, obviamente, também.
Natan entrou bem no final do jogo pelo Grêmio, né? Quase fez um golaço, inclusive. E o Santos Jodair Helman, sendo o Santos Jodair Helman, sendo o time de Jodair Helman. Marcava num bloco muito baixo, lá atrás, segurando o Grêmio, que tava ali entusiasmado e etc. Tomou um gol num cruzamento, uma bola rebatida, um chutaço de fora da área Foi quem que fez o gol? João Paulo fez o gol. O Grêmio jogando lá no estádio do Juventude, né? Eu até estranhei, liguei a TV aqui e falei, ué, o estádio do Grêmio tá lotado? A arena do Grêmio parece que nunca tá lotada em Brasileirão. E aí fui ver que era em Caxias do Sul, por causa de punição, por causa do jogo, no jogo contra o Cruzeiro ano passado ainda, na Série B. E aí, assim, a partir do lance, o chute já tá. A partir do lance, o time caiu muito e viu o Santos pressionar e ter mais volume. Como sempre, o Santos crescendo, né? Com o time de Odair Helman crescendo um pouco ali no segundo tempo. Depois que toma o gol, começa a atacar mais. Enfim, teve algumas chances ali, mas a única que causou muita dificuldade foi a do Bauerman. De cabeça, uma defesaça do Adriel, mas de resto ali não provocou muito. Lembrando que o Odair Helman, quando esteve no Fluminense, também estreou no Brasileirão, perdendo por 1-0 pro Grêmio, fora de casa, também com um gol no finalzinho do primeiro tempo. Esse foi o resumão da rodada. Resumão esse que você... jogo do Fluminense. Eu dei mole, era pra ter falado isso na hora de falar do jogo contra o Fluminense. Porque é o seguinte, meu amigo. Simplesmente, Gabriel Amaral, quem foi lá na minha dica na Betano, o resumão da rodada é patrocinado pela Betano, quem foi lá se deu muito bem. Porque olha o que eu broquei aí, ó. No jogo do Fluminense, no pré-jogo, eu fiz as minhas apostas lá na Betano, você também pode fazer. Vai lá, vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, e nesse link você vai lá e vai se cadastrar usando o cupom Raiz Tricolor. Usou esse cupom, você ganha R$5 para poder fazer uma aposta grátis. Já teve gente lá que me falou que usou esses R$5 do cupom Raiz Tricolor, fez uma aposta grátis igual a minha e já ganhou grana. Por quê? Eu apostei que daria Fluminense ou empate, aposta conservadora, botei 100zão nessa, voltou 140. Conservador nas apostas. E botei uma outra que eu botei 50, que era Germancano faria o primeiro gol do Fluminense no Brasileirão. Fazia o primeiro gol do Fluminense nesse jogo, né? Seria o primeiro gol do Fluminense no Brasileirão. Essa tava pagando 3,6, botei 50, retornou de 180 e eu levei R$120 só nesse jogo. Siga minhas apostas, meu amigo. Siga minhas dicas de aposta. Vá lá na Betano, se cadastra usando o cupom Raiz Tricolor, que você dá uma moral aqui pro canal. E, claro, também ganha 5 pra poder fazer suas apostas. Beleza? Na próxima rodada a gente tem jogos interessantes, mas aí primeiro tem Libertadores, tem muita coisa que a gente vai falar. Tamo junto, até a próxima. Valeu!